Empreenda Mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Transmontano, planos para você, sua família e sua empresa. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Olá, sejam bem-vindos ao Empreenda Mais. E hoje eu converso com um empresário que eu admiro muito e eu vou apresentar para vocês. Mas ele vai trazer um assunto que eu conversei outro dia com vocês sobre transição de carreira. A gente mostrou algumas pessoas que fazem isso e é um assunto muito recorrente. E hoje, principalmente, os coaches da internet falam muito de transição de carreira. Esse é o Christian Doim, da Doim Motors, e ele trabalhou anos, muitos anos, acho que ele, antes de empreender mesmo, com a Doim, você trabalhou o quê? Mais de 20 anos em outras concessionárias. Sim, embora era como se eu estivesse empreendendo, o sentimento é que aquela empresa era minha. Era isso que eu vou, esse o caminho, não vai matar minha pauta agora, já logo no começo. A cabeça é a mesma, né? Não combinamos, mas antes da Doim eu já estava 23 anos no ramo. Nesses 20 e tantos anos trabalhando em grandes empresas, em concessionárias, ele olhava, tinha o olhar de dono para aquele negócio. E também, por ele ser um homem de confiança nessas empresas, os donos, os diretores, davam essa autonomia, responsabilidade de poder e liderança nessas empresas. Então, você exerceu muito do que o empreendedor faz, só que dentro de uma empresa gerida por você também, mas tendo um dono, que não você, né? Sim, eu vejo hoje, eu tenho um filho com 19 anos e com 16, inclusive a gente está entre a gente, né, num programa que a gente vai montar uma empresa do zero, a gente tem que primeiro escolher o nicho e desenvolver. Mas eu tenho falado para eles, é mais difícil você já entrar empreendendo, montar a sua empresa, sem ter experimentado esse nicho, né? Sim. Então, a experiência que eu tive nas concessionárias me gabaritou para hoje eu poder empreender num negócio próprio e colocar o meu tempero, né? Então, eu peguei tudo que eu aprendi com esse grupo, com esse empresário, com esses 2, 3 empresários que eram sócios, tudo que eu aprendi, então lá foi um laboratório, foi um teste para eu trazer aqui hoje com o meu tempero, trazer a empresa, o nosso negócio. E digo que essa decisão, esse penhasco que se pula sair do conforto, né? Do conforto. Conforto não, porque quem trabalha com venda está sempre no desconforto. Não existe constância de conforto. Paulo, você falou muito bem, cara. Esses empresários que eu tenho muito respeito e carinho e até hoje a gente está em contato, fazendo negócios juntos, a gente tinha tanta confiança mútua, né? Eu gostava da forma deles trabalharem, eles gostavam da forma que eu trabalhava, que eu queria fazer eles prosperarem quanto mais pudesse. E talvez eu tenha até perdido um time de ter montado a empresa antes, porque a energia era tão positiva, tão boa, que eu acho que eu fui levando mais adiante porque a gente foi crescendo junto. E você tinha essa autonomia? Você sentia que você tinha essa veia de empreender? Você sentia essa coisa, poxa, eu gosto de estar aqui, eu gosto de liderar, eu gosto de resolver problema, eu gosto de apagar incêndio, eu gosto de... Você sentia isso já? Já falei no começo, a empresa era minha. Eu só não estava, era um diretor sem estar no contrato social. Sim. Eu tinha uma boa participação sobre o departamento que eu geria e exatamente com essas características, gestão de pessoas, gestão de processo, eu interferia no sentido, contribuía com todos os outros departamentos, para mim aquela empresa era minha, então, na veia. Agora, como deu o start de sair disso para montar a sua empresa, como era concessionária, tinha coisas que minha cabeça fritava, eu queria fazer inovações e montadora não permite, Sim. Então algumas coisas... Era engessado. É engessado, como uma franquia, uma concessão é diferente disso, e eu não conseguia implantar muitas coisas que eu enxergava que o mercado ia absorver, ia querer e não conseguia. Então, monte sua empresa e faça do seu jeito, e é isso que tem dado certo, esse é o sucesso. E aí,
alguma coisa, quando você montou, falou, isso aí eu não estava contando com isso, e que você se surpreendeu e fala, peraí, como é que eu faço isso? A gente faz conta. Ou é todo dia? Você já deve ter recebido um post de restaurante, o cara sentado e fazendo conta quantas refeições são vendidas por dia, aí soma vezes 30. Você já viu isso aí? Não? Tem que vender. Quanto tem que vender? Nossa, aquilo dá 700 mil reais por mês pro dono do restaurante. Então, por mais que eu tivesse mergulhado com o universo financeiro, contábil das concessionárias, eu não imaginava que a nossa carga tributária, nossa carga de encargos... A conta não fecha, né? Agora, eu fiz uma pergunta quando você estava trabalhando lá, no sentido de você gosta de problemas, e aí as pessoas vão perguntar, mas que pergunta é essa? Você gostava de resolver problema? Mas sim, o empreendedor, ele tem que gostar de resolver problema. A gente sente prazer em resolver um problema. Você não sente? Como lá tinha muito volume, a gente chegou a vender 500 carros, a gente atendia em 7 praças diferentes, 500 carros zero, 200 carros seminovos. Inevitavelmente vinham problemas, era uma equipe muito grande. E sim, quando o negócio estava pegando fogo, quem ia apagar o incêndio era eu. E eu fazia com uma naturalidade. Aliás, eu olho para o passado e falo, cara, aquele cara era muito bom, como né, cara? Como é que eu fiz isso? Era louco, bom, né? Quando migrei para a Doin, então peguei justamente tudo que tinha de bom nesse universo, consegui colocar nosso tempero, otimização de processo, aí também as necessidades que um cliente tem, agilidade, velocidade para todo o processo e praticidade. Você acha que o empreendedorismo é nato? Porque quando a gente tem essa consciência de pensar na gente como marca, eu acho que lá dentro é alguma coisa pensando em longevidade, nesse sentido, longevidade dessa marca, de um crescimento profissional. Isso está muito ligado ao empreendedorismo. Você acha que é nato? Quando eu era do interior, eu já contei essa história em outras oportunidades, a gente criava cavalo e meu pai não contratava mão de obra para montar o aras. Então, fazia a cerca, fazer o buraco, preparar o palanque, colocar... Já estava trabalhando no empreendedorismo. Já estava preparando e ensinando. Muitas vezes, pegando aqueles carros que a gente tinha lá, desmontando o carburador, limpando o carburador, cara, e a gente junto. Eu adorava? Não adorava, mas já estava saindo da zona de conforto. Cara, o que eu puder fazer isso hoje pelos meus filhos, eu vou fazer. É que a gente tem a gente quer dar um pouco mais de conforto para esses jovens atuais, né? Mas eles extremamente inteligentes, mas ter essa atitude, a coragem, né? É puramente coragem para encarar os desafios. Inclusive nas minhas orações eu peço, cara, para que eles sintam dopamina para cada conquista, né? E para quando tiver um tropeço, cara, eles reconheçam que é para fortalecê-los. Né? Então incentivar os filhos, o empreendedorismo, é uma das bases que a gente via de ter mesmo, porque quando você trabalha com vendas, quando você sabe vender, você faz qualquer coisa, você nunca vai ficar desempregado, você nunca vai ficar sem dinheiro. Né? Verdade. E mais do que nunca, por tanta tecnologia hoje, escassez de vaga de trabalho, escassez de vaga de trabalho, vai precisar aprender a empreender, a ter controle financeiro. Vai precisar. E esse 1 a 1 é importante no começo. Mas tem uma coisa que acho que a nossa juventude não tinha muito, cara. Pelo menos eu vejo muito jovem, falo pelos meus filhos, cara, com interesse por investimento. Não é? Por investimento, por organização financeira, eles estão diferentes. Isso é recente. A gente falar de investimento, isso dá um outro programa que eu quero montar para vocês. Agora, sabe, a próxima matéria é uma matéria que você gosta muito e que eu sempre quis colocar, eu coloco desde o começo no Empreenda, porque se a gente fala de empreendedorismo, de empreendedores, de empresários, a nossa máquina é o nosso bem maior, o nosso corpo é o nosso bem maior. Então, falar de saúde é a primeira coisa que você deve pensar se você quer sobreviver no mercado. Porque se você não tiver saúde, nada vai acontecer. As suas empresas não vão acontecer. Você não vai conseguir empreender. E o Christian é uma pessoa que cuida muito da saúde, né? Eu já entendi, né? Que não tem jeito. Não tem jeito. A nossa carga de responsabilidade é grande, tomada de decisão o tempo inteiro, acelerando até em mercado recessivo, sim, né? A gente sempre acelerou até em mercado recessivo, então, cara, se não estiver bem, acabei de falar, inclusive, com tudo que eu tenho feito pela minha saúde e diante de obra, de eventos, de fechamento de filial para abertura de nova loja,
tô passando com uma tranquilidade. Uma tranquilidade, cara. Saúde física É um mix, e tal, né? É um mix de fé, de confiança do que a gente está fazendo, mas também tenho certeza que é um equilíbrio de saúde. Primeiro é Deus sempre em primeiro lugar. Depois a gente, depois nossa família, nosso trabalho e o resto todo. Mas para mim é nessa ordem, eu não mudo isso. Então no próximo bloco eu converso com a equipe do Transmontano, do IGESP, empresa também que está aí no mercado há muitos anos, deixando um legado incrível. Então, no próximo bloco, saúde com esse grupo sensacional. Obrigada, Cris. Eu que agradeço, Rê. Valeu. A Ozan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Gente, eu tô aqui no novo Hospital IGESP, unidade litoral aqui em Praia Grande. São 34 mil metros quadrados de infraestrutura completa para atendimento adulto e infantil. O Hospital IGESP Litoral tem ambientes diferenciados para garantir mais conforto aos pacientes e acompanhantes, tornando o ambiente hospitalar mais aconchegante e eficiente. Vem conhecer a mesma qualidade do IGESP Paulista agora na Baixada Santista. Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara para conquistar sua felicidade em qualquer lugar do mundo. No Jump AG, você cresce dentro de você, nas 4 fases do ensino, da educação infantil até o ensino médio. Jump AG Santos, educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. A Ozan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Vocês sabiam que no inverno, no frio, com o frio e friagem, isso pode aumentar os riscos de doenças cardiovasculares? Eu vim até o Hospital IGESP conversar com o Dr. Carlos, que assina aqui. O Dr. Carlos é o diretor, posso falar que é o diretor aqui? O responsável pelo Hospital IGESP aqui na Praia Grande. E eu venho conversando isso com mais pessoas porque a gente começa a ver uma incidência maior desses eventos cardiovasculares. Por que aumenta dessa maneira? Então, no inverno, com a diminuição da temperatura, a gente acaba tendo, o nosso corpo acaba tendo que produzir mais calor para manter a nossa temperatura ideal, por volta de 36,5 graus. Para isso acontecer, a gente aumenta o nosso metabolismo, né? E para isso a gente contrai os nossos vasos, né? Essa liberação de hormônios, de algumas substâncias, faz com que tenha essa contração dos nossos vasos, tá? Para melhorar nessa produção de calor, nesse aumento do metabolismo e produção do calor. Os vasos mais tensos e menores, eles aumentam a pressão arterial. Aumentando a pressão arterial, a gente tem mais chance de eventos cardiovasculares. Infarto, quando atinge o coração, derrame, o AVC, né? Quando atinge alguma porção do cérebro. Agora, isso aí vai depender, tem pessoas que têm mais propensão a isso? Fator de idade ou de hábitos alimentares, por exemplo, um idoso tem mais propensão a isso, uma pessoa que bebe, que consome muita gordura, açúcar, sei lá, existe classificação para propensões de riscos? Sim, tudo aquilo que a gente já sabe que aumenta as chances de ter uma hipertensão, por exemplo, vai aumentar mais ainda. Aumenta a chance de ter um evento cardiovascular desfavorável. Então, se a pessoa está dentro desses quadros de atenção, imagina nesse período. Agora, a mulher na menopausa também aumenta o risco nesse
nesse período? Aumenta também, porque o que acontece na questão da mulher? A mulher ela é protegida durante toda a sua vida antes da menopausa, Tá, por causa pela dos questão dos hormônios. hormônios. Então, Sim. a gente vê dados, né, que as mulheres elas infartam menos, têm menos AVC. Com o passar do tempo, a chegada da menopausa e essa perda da proteção hormonal que a mulher tem, ela vai se assemelhando ao perfil do homem. Tá. Então, quando chega na menopausa, ela está mais similar ao perfil do homem e acaba tendo também os mesmos problemas. Agora, e aí o antídoto para tudo isso? Porque eu jogo o problema aqui, mas aí a gente tem que ter aí não a solução total, mas pelo menos a prevenção. Tem como? Então o aquecer vai funcionar? A gente está falando de inverno, falando de problemas que podem ocasionar uma maior chance de um problema cardiovascular. O aquecer é um deles? Na verdade, o aquecer é importante. É importante sempre ter, aí não só no momento de inverno, né? Mas sempre ter atenção à questão da pressão arterial, né? Pelo menos quem não tem problema de hipertensão, pelo menos uma vez ao ano tem que verificar a pressão, mesmo não sentindo nada, né? A gente tem a tendência no inverno ter aquela refeição mais pesada, mais gordurosa, né? Então com isso a gente aumenta também. Sim. O que a gente faz no inverno? A gente tem uma alimentação mais pesada, geralmente, Mais que é mais gordura, saborosa, mais doce, que é mais, chocolate, né? vinho. E bebe menos água, Isso. né? Se hidrata menos. Até a questão do vinho. O vinho, ela fala, não, eu tô bebendo vinho. O vinho vai desidratar, é álcool, né? Então, bebida alcoólica, tabagismo, alimentação, não precisa não precisa comer só alface no inverno, né? Mas dá uma olhada especial, também, dá uma olhada especial. As extremidades, outro dia eu li que as extremidades são muito importantes de você se aquecer, mãos, pés, aqui o peito. Principalmente quem já tem problema vascular, né? É mais importante. Eu não sabia que quem tem problema vascular tem que prestar mais atenção no porque frio. assim, o problema vascular ele é mais visível normalmente nas extremidades. Mas quem tem problema vascular no corpo inteiro. Como assim visível? Sim, alguém que tem alguma insuficiência cardíaca, arterial, mesmo de membros, né? Se tem nas extremidades, a chance de ter, né, em outros locais é maior também. É maior também. Isso. Agora, a gente consegue ver um sintoma, por exemplo, ou as pessoas têm doenças cardiovasculares, elas são assintomáticas. Sempre terá um sintoma? Nem sempre. Às vezes a pessoa até se acostuma com esses sintomas de uma hipertensão. Por exemplo? Uma tontura, uma cefaleia, né? Uma falta de ar. Mas então todo a pessoa mundo tem vai. Isso, já pensou, todo mundo tem. A pessoa vai se acostumando com isso e fala, não, já passa. E realmente vai, né? Algum momento vai passar aqui, ou a pessoa toma um remédio para dor e melhora um pouco, mas não viu que o causador daquilo foi uma hipertensão, por exemplo. E aí o jeito de você entender que você tem uma doença cardiovascular, a primeira coisa é a pressão? Sim, sempre está de olho na pressão. Se a pressão, ela está... Por exemplo, eu tenho a pressão baixa, eu tenho risco de Risco sempre tem, mas não aqui junto com vocês. Não por isso, né? Assim, geralmente quem tem um nível pressórico mais baixo é mais difícil de ter um evento cardiovascular. Né? E uma insuficiência cardíaca, ela está ligada à pressão baixa? Pressão baixa não, uma insuficiência cardíaca ela vai... a insuficiência cardíaca é o baixo rendimento do coração, né? Pode ser por um infarto anterior, pode ser congênito, pode ser outras cardiopatias, né, outros problemas do coração que causam essa insuficiência do trabalho cardíaco. E esse também tem sintoma ou ele pode ser assintomático? A insuficiência cardíaca geralmente apresenta mais florido de sintomas. Então, e qual seria? Apresenta edema, cansaço, né? Então aquele pé inchado, geralmente bilateral, porque assim, se é um problema da bomba do nosso corpo, vai aparecer nos dois. Geralmente um lado só a gente não pensa primeiro numa insuficiência cardíaca. Agora, para o lado respiratório, que a gente sabe que aumenta, e a nossa região é muito úmida.
Então tem esses dois fatores. Parece que a gente já ouviu falar, parece que Santos é mais frio, Praia Grande é mais frio, porque são cidades mais úmidas. Então às vezes a gente vai para Campos do Jordão, é muito mais frio. Imagina aqui com 0 grau. Isso aí. A gente, aqui 10 graus pra gente é muito frio, que parece que dói os ossos. Isso não é impressão nossa, a sensação térmica A sensação é isso. é muito maior, não é? Tanto no verão quanto no inverno, as cidades mais úmidas, elas têm uma sensação térmica diferenciada também. Sim. Então, no verão, aqui na Baixada, a gente tem um clima muito úmido. Com 35 graus centígrados, lá em São Paulo, que é mais seco, a pessoa está com calor, mas está com calor, dá para levar. Aqui, a sensação, a gente está pingando e não necessariamente é suor. Né? E essa história de falar, não, só 35 graus, mas o céu... Gente, o que importa é a sensação térmica. É verdade. A sensação térmica, é o que a gente sente. Que é o que a gente sente. E aí, voltando para o inverno, então, juntando o frio, a friagem com a umidade, o que a gente tem que fazer? Lógico, aquecer, como ele falou, tomar cuidado na alimentação, comer comidas quentinhas, mas não gordurosas. E em casa, essa questão da umidade, quem tem problema de bronquite, rinite, sinusite, pode fazer alguma coisa? O desumidificador, ele é indicado? Ou outras coisas que podem ser feitas? Na verdade, você falou bem, né? O principal é a alimentação e, em primeiro lugar, a hidratação. Que é a coisa que a gente esquece de fazer no inverno, né? Estando bem hidratado, estando com uma alimentação, não precisa ser uma alimentação regrada, mas uma alimentação balanceada, né? Já tá muito à frente na questão de prevenção de qualquer doença, principalmente a respiratória, né? No inverno, a gente costuma fechar muitas coisas. Porque tá frio, a gente vai fechar a janela, vai fechar a porta. Quem anda de ônibus fecha tudo fechado. E é o momento que as viroses respiratórias estão, né, mais ativas. Então, é aquilo. Um vai pegar uma gripe em casa, a casa inteira vai ficar gripada. Se uma pessoa está doente, a gente não precisa isolar a pessoa, mas lava as mãos. Já que a gente teve o advento, né, infelizmente, o advento da Covid, coloca uma máscara, né? Vai trabalhar, você não ficou afastado, não tem que ficar em casa, mas está gripado. Põe uma máscara para ir trabalhar, para ir no ônibus, para ficar em casa quando está com as outras pessoas. Sempre a higiene pessoal é importante. As pessoas que já têm bronquite, asma, elas vão se exacerbar no momento de frio. Por quê? Sofrem mais. Porque geralmente o frio irrita a via aérea. E a asma, a bronquite é uma irritação, uma inflamação da via aérea. Então a gente tem que cuidar realmente de tudo isso, assim como o Dr. Carlos falou. Lembrando que eu estou aqui no Hospital IGESP, na unidade da Praia Grande, que é um equipamento que eu venho já da estrada, doutora, ali da estrada, aqui para mim, sabe que eu estou de Santos, peguei estrada, mas não. Eu venho da outra avenida, olhando o prédio, a grandiosidade do prédio, e dá um orgulho tão grande da gente ter esse hospital aqui na nossa região, para toda, é lógico que está na Praia Grande, mas ele pode atender toda a Baixada Santista, esse é o intuito deles. Eles, lógico, o Hospital IGESP, ele é da rede Transmontano, uma rede que dispensa apresentações, uma rede que está crescendo e se adaptando às mudanças. Então, é lógico, aqui atende o Plano de Saúde Transmontano, mas atende outros planos, então vocês podem entrar no site para ver. E também com a prefeitura, a parte que, quando precisa, a parte pública, vocês também atendem. Isso é um avanço para a nossa região, né? Isso. A gente tem uma gama muito grande, né, de convênios que a gente atende aqui, né? Tem parceria com essas outras redes também. E essa parceria com a prefeitura para cirurgias eletivas, né? Não é um atendimento geral, mas algumas a gente presta justamente para dar uma resposta para o município e diminuir, pelo menos, as filas que eles têm. Sim, mesmo porque aqui é um hospital muito completo.
inclusive cirurgias muito delicadas que não são realizadas em nenhum hospital da região, é realizado aqui no IGESP, como coração, neurocirurgia, que já foi efetuada. Então, é muito importante a gente saber que a gente tem, sim, um hospital com um nível tão ou melhor que muitos hospitais na Grande São Paulo, né? Que bom que a gente tem. Obrigada e obrigada sempre por nos abastecer de conteúdo para melhorar a nossa vida, a nossa saúde, nosso desempenho e a gente viver muito aqui, aprontando nesse mundo. Antes de acabar o programa, eu vou falar de uma empresa que eu admiro muito. E quando a gente montou o Empreenda Mais, e é um programa que fala de empreendedorismo, eu tinha que trazer com a gente o Grupo Ozan, porque é uma empresa que a gente consegue estudar todas as formas e todos os pilares de empreendedorismo. Uma empresa que começou lá atrás, uma empresa familiar, começou com um casal de imigrantes, no nicho muito complicado, que é um nicho de funerárias, mas quando seu filho Manolo e a Kátia, sua esposa, assumiram, trouxeram a modernidade depois de uma viagem pela Europa, eles viram um sistema de planos que você consegue pagar durante a vida e te auxilia nesse momento que a gente nunca quer pensar. Só que a gente sabe que no momento da morte de um familiar, a gente tem gastos absurdos e de repente fora toda a logística, que é muito complicado. As decisões, são muitas decisões que você tem que ter naquele momento que é a última coisa que você quer ver e pensar. Quando a gente adquire o Plano Ozan e vai pagando ele, essas prestações que elas são pequenas e ela consegue atender toda a família, não tem carência, a gente consegue perceber, conversando com as pessoas aqui da região, como é importante esse planejamento. Você coloca ali no seu custo fixo, você não percebe parcelas de 100 e poucos reais, dependendo do plano que você tem. Hoje, inclusive, eles colocaram a cremação, que a gente sabe o quão caro é. Então, além de todo o aparato, quem quiser o plano da cremação, quem quiser optar pela cremação e tem esse plano, ele tá tudo incluso. E não é você pagar agora pensando nesse momento, não. A gente sabe que esse momento vai chegar pra gente, para algum familiar. É só entender que é uma preservação financeira, é uma preservação emocional, que tem uma empresa que pensa nisso, nesse momento que a gente não quer pensar em nada. Então, quando a gente vê uma empresa dessa crescendo, potencializando o seu negócio no pensar no outro, no pensar na população, no pensar em aliviar a dor, é muito admirável. Por isso, de vez em quando, inclusive, a gente traz para eu pegar algum setor e entender um pouco mais dentro desse grupo, que, eu repito, é uma aula de empreendedorismo, é uma aula do servir, porque quando a gente fala empreendedor, é justamente ter a dor na palavra, porque é quando você facilita a vida de alguém, você ajuda em algum momento, você auxilia, que é isso que o Grupo Ozan faz há tantos anos. Por isso eu me orgulho de tê-lo aqui no Empreenda Mais também. Eu quis conversar com vocês antes de acabar o programa, justamente porque quando a gente fala em empreendedorismo, uma das empresas que eu tenho orgulho e que é daqui de Santos, da nossa região, é o Grupo Ozan. Então é isso. Semana que vem estamos de volta.
Empreenda Mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Transmontano, planos para você, sua família e sua empresa. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes.